Imagine um momento em que você olha ao redor e tudo parece fechado. Portas trancadas, janelas bloqueadas, corredores sem fim que terminam sempre na mesma parede fria. Não importa para onde você vire, parece não haver saída. E dentro de você, um peso silencioso vai crescendo. Como se cada batida do coração fosse um lembrete de que você está preso num labirinto invisível. É nessa hora que muitos desistem, que muitos se sentam no chão e dizem: não há mais o que fazer. Mas é justamente nesse ponto que a história muda para quem entende o segredo que Salomão carregava. Se você valoriza a sabedoria da Bíblia e quer aprender como aplicá-la na vida real, inscreva-se agora e ative o sininho para receber conselhos novos todos os dias. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que o caminho que precisamos não é inventado pela nossa força ou inteligência, ele é revelado. Há rotas que a nossa lógica jamais enxergará sozinha. Salomão sabia disso. Ele enfrentou dilemas que pareciam não ter solução e, mesmo assim, encontrava respostas que ninguém esperava. Sua sabedoria não era apenas fruto de raciocínio, era fruto de discernimento. Um discernimento que vem de algo maior que nós. Eclesiastes 11:5 nos lembra que assim como não entendemos o vento no ventre da gestante, também não compreendemos todos os caminhos de Deus. Há movimentos acontecendo agora, ao seu redor e dentro de você, que você não consegue perceber. Há respostas sendo formadas, onde aos seus olhos só existe silêncio. José sabia o que era estar nesse silêncio. Acusado injustamente, esquecido num cárcere, ele parecia viver o fim da sua história. Mas estava no corredor para o trono. Onde todos viam grades, Deus via um portal. Se hoje você está diante de muros altos e portas fechadas, não se apresse em concluir que o caminho acabou. Muitas vezes, o que chamamos de fim é apenas a curva para um lugar que ainda não vimos. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por histórias, provérbios e verdades bíblicas que são como chaves. Chaves que abrem rotas invisíveis quando tudo parece bloqueado. E talvez, ao final, você perceba que o caminho que tanto procura já está sendo traçado, passo a passo, bem diante de você. O perigo de medir o futuro apenas com régua do presente. Às vezes, nossa pressa nos engana. Achamos que o que vemos hoje é a verdade final, como se o instante presente fosse a medida exata do que será. Mas a Bíblia, em Eclesiastes 7:8, nos lembra: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É um lembrete suave, mas firme, de que o que vemos agora não é o retrato completo. Quando avaliamos o futuro apenas pelo que está diante dos nossos olhos no presente, corremos o risco de declarar sentenças antes que a história tenha sido escrita por completo. Tomamos decisões precipitadas. Fechamos portas que ainda não conhecemos. E, sem perceber, deixamos de caminhar até o ponto onde a paisagem muda. Salomão, ao escrever essas palavras, sabia que o tempo é um escultor, que aquilo que começa pequeno pode se tornar grandioso, e que algo que hoje parece confusão pode, com a passagem dos dias, revelar-se como o início de uma resposta. É como plantar uma semente no inverno e esperar que, na manhã seguinte, já haja flores. O processo não respeita nossa impaciência. Quando nos deixamos levar pela régua do presente, não percebemos que Deus vê muito além. Ele enxerga o todo. Ele sabe de caminhos que ainda não foram abertos, de pessoas que ainda não cruzaram a nossa vida, de oportunidades que ainda estão sendo preparadas. E, se cortamos a história antes do tempo, nunca veremos essas cenas acontecerem. Muitas decisões, quando tomadas sob a pressão do momento, nos roubam a chance de enxergar as outras entradas que Deus já estava desenhando. Por isso, é preciso dar ao tempo o espaço para trabalhar e ao coração o fôlego para discernir. Nem toda porta fechada é o fim.
Muitas vezes, é apenas um desvio que nos leva a um destino que, se visto de agora, pareceria impossível. E talvez o seu maior desafio hoje não seja encontrar a saída, mas permitir-se continuar, mesmo quando os olhos insistem em dizer que não há mais caminho. Porque, no tempo certo, aquilo que agora parece confuso pode se tornar a parte mais bela da sua história. O mapa que só se revela a quem busca conselho certo. Provérbios 11:14 nos oferece uma visão clara. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não é qualquer conselho, não é qualquer voz. É a direção que nasce da sabedoria. O texto não está falando sobre ter muitas opiniões, mas sobre ter as vozes certas ao seu redor, aquelas que enxergam o que você não consegue ver. Há momentos em que o caminho parece confuso não porque ele não existe, mas porque estamos cercados por olhares limitados que veem apenas a superfície. Assim como alguém tentando guiar um navio sem conhecer as correntes do mar, acabamos sendo levados para onde não deveríamos ir. Quando a rota é incerta, a qualidade das vozes que ouvimos se torna tão importante quanto a decisão que tomamos. Salomão conhecia o valor disso. Sua sabedoria não era fruto de isolamento. Ele era capaz de ouvir, pesar e discernir. Sabia separar o que era apenas opinião do que era direção inspirada. Há conselhos que trazem ângulos invisíveis, que nos mostram portas que a nossa visão cansada não conseguiu identificar. A diferença entre qualquer conselho e o conselho certo é como a diferença entre uma lanterna fraca e o nascer do sol. A lanterna ilumina apenas alguns passos. O sol revela toda a paisagem. E muitas vezes, essa luz vem de pessoas que não falam o que queremos ouvir, mas o que precisamos compreender. Quando estamos cercados por quem enxerga além, o mapa começa a se revelar. A rota que antes parecia um labirinto ganha contornos claros. O caminho que estava escondido aparece, porque na verdade, ele sempre esteve ali. Apenas precisava ser apontado por alguém que já caminhou por trilhas parecidas e reconhece a direção certa. Talvez, mais do que procurar uma saída, seja necessário permitir que as vozes certas lhe mostrem onde está a entrada. Porque às vezes, o mapa não é entregue nas nossas mãos, mas no coração de alguém que foi colocado ao nosso lado para nos guiar até lá, quando a lógica humana bloqueia a rota divina. Provérbios 3:5 nos chama para uma confiança que vai além do que conseguimos compreender. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A lógica humana é útil, mas ela tem limites. Ela calcula com base no que já conhecemos, mas a rota divina muitas vezes se constrói em territórios que ainda não visitamos. É como tentar sair de um labirinto olhando apenas para o chão. Vemos cada pedra, cada passo, mas não percebemos a saída porque não conseguimos enxergar o desenho completo. A lógica sozinha olha para o detalhe. Deus, porém, vê o mapa inteiro. Quando nos apoiamos apenas no que parece óbvio, podemos rejeitar caminhos que parecem improváveis, mas que são exatamente os que nos levarão ao destino certo. A história de muitos homens e mulheres de fé revela essa realidade. Deus raramente escolhe o trajeto mais curto ou o mais lógico. Ele conduz pelo caminho que constrói em nós aquilo que será necessário para sustentar a bênção no final. José, por exemplo, não foi direto do sonho ao palácio. Ele passou por fossos, acusações e prisões. A lógica diria que cada um desses momentos era um atraso, mas a rota divina estava no controle, transformando cada obstáculo em preparação. A lógica humana costuma buscar atalhos. Ela nos diz, se há um caminho mais rápido, por que não segui-lo? Mas a sabedoria divina sabe que nem toda estrada curta leva ao lugar certo. Muitas vezes, Deus nos afasta do óbvio para nos proteger de perigos que ainda não podemos ver.
Quando aceitamos que nem tudo precisa fazer sentido agora, abrimos espaço para que o improvável se torne possível. E nesse espaço, Deus trabalha. O que parecia bloqueio pode se tornar a passagem. O que parecia sem saída pode revelar-se como a única rota segura. Porque no fim, a lógica que nos mantém presos é quebrada quando confiamos mais na visão de Deus do que nas conclusões do nosso próprio raciocínio. O segredo da pausa estratégica para ouvir a direção certa. Provérbios 17:27 diz: retém as palavras o que possui o conhecimento. Há um poder silencioso nessa afirmação. É o reconhecimento de que, em certos momentos, a melhor ação é conter a fala e conter o passo, para que o coração possa escutar o que o barulho ao redor não permite ouvir. O silêncio intencional não é ausência de movimento, é o espaço onde a clareza encontra caminho para entrar. Em tempos de decisão, nossa mente costuma se agitar. Cada possibilidade grita por atenção. Cada consequência possível se agiganta diante de nós. É como estar em uma mata fechada, onde cada galho parece bloquear a passagem. Quando insistimos em avançar sem parar, apenas acumulamos arranhões e confusão. Mas quando paramos e respiramos, os olhos começam a distinguir aberturas que antes estavam escondidas. Salomão compreendia que o discernimento não floresce no ruído. Há direções que só podem ser percebidas quando aprendemos a calar a urgência e a desacelerar a pressa. Não é passividade, é alinhamento. É permitir que a voz de Deus seja ouvida acima das vozes internas e externas que competem pela nossa atenção. Na história, há momentos em que um simples ato de esperar mudou destinos inteiros. A espera não é perda de tempo quando ela é deliberada. Ela é como o trabalho oculto das raízes de uma árvore, que se aprofundam antes de sustentar os galhos e os frutos. É nesse silêncio que a rota certa se revela, que o impulso precipitado se transforma em decisão madura. Há decisões que exigem um passo imediato, mas há aquelas, e são muitas, que pedem um intervalo. Um tempo em que não nos movemos apenas para nos movermos, mas em que escutamos com atenção o que Deus está apontando. Esse tempo de pausa pode ser a diferença entre bater contra uma porta fechada e perceber que logo ao lado há uma porta aberta esperando para ser vista, quando a saída exige abrir mão de algo querido. Eclesiastes 3:6 declara: tempo de guardar e tempo de lançar fora. Há um momento na vida em que o caminho para avançar não é conquistar mais, mas soltar. É um paradoxo para a lógica humana. Deixar algo que amamos ou valorizamos para justamente ganhar espaço para o novo. Muitas vezes, a rota que buscamos só se torna visível quando liberamos o peso que nos impede de atravessá-la. Apegos podem ser sutis. Às vezes não se trata de um objeto ou de um bem material, mas de uma ideia, de um plano, de uma forma de viver que já não serve ao propósito que Deus está construindo. É como tentar atravessar uma ponte frágil, carregando mais do que ela suporta. O risco não está apenas no peso que carregamos, mas no que perdemos por não ousar atravessar. A Bíblia nos mostra histórias em que a renúncia foi o portão para um novo capítulo. Abraão precisou deixar sua terra. Ruth abriu mão do seu povo para seguir Noemi. José, antes de chegar ao trono, perdeu a liberdade, a reputação e até a presença de sua família. A cada renúncia, parecia que algo essencial estava sendo tirado. Mas, na verdade, o que estava sendo aberto era um caminho que nunca poderia ter sido trilhado sem essa liberação. Soltar não é desistir. É reconhecer que certas coisas pertencem a um tempo específico da nossa vida e que carregá-las além desse tempo é impedir que nossas mãos estejam livres para receber o que está por vir. É doloroso, sim, porque envolve despedidas. Mas muitas vezes é nesse ato que o caminho se alinha com o destino. Quando aprendemos a discernir o momento certo de guardar e o momento certo de lançar fora, descobrimos que a saída
Muitas vezes não está em encontrar uma nova rota, mas em estar leve o suficiente para caminhar pela que já foi preparada. E, ao atravessá-la, percebemos que aquilo que julgávamos indispensável era, na verdade, apenas parte de um trecho da jornada, não do destino final. O fator invisível que transforma becos em passagens. Provérbios 4:18 declara: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Existe uma luz que não se revela de forma abrupta, mas que cresce lentamente, iluminando o caminho pouco a pouco. É essa luz que transforma o que parecia ser um beco sem saída em uma passagem possível. Ela não é fruto de astúcia nem de manipulação, mas de integridade. A integridade é um fator invisível aos olhos apressados, mas decisivo para quem busca saídas reais. Quando mantemos o coração limpo e as mãos firmes naquilo que é certo, mesmo sob pressão, caminhos começam a se abrir. É como se a própria estrada reconhecesse quem caminha sobre ela com pureza de intenções. Não é mágica, é a consequência natural de alinhar nossas escolhas à verdade. Ao longo da história, há exemplos de pessoas que, diante da oportunidade de cortar caminho por meios duvidosos, escolheram permanecer fiéis. Elas recusaram atalhos que teriam comprometido sua consciência. E, ao fazer isso, viram portas inesperadas se abrirem. O que parecia um atraso se revelou como a rota mais segura. O que parecia perda se transformou em proteção. Essa luz da aurora não ilumina tudo de uma vez. Ela exige paciência. Caminhar em integridade é aceitar que o caminho será revelado em etapas e que cada passo honesto é como um raio de luz que torna visível o próximo trecho. É por isso que muitas vezes quem anda com integridade não se perde, mesmo quando não sabe exatamente para onde vai. No fim, a integridade não apenas encontra saídas, ela cria caminhos. Porque onde outros veem apenas paredes, ela enxerga oportunidades escondidas pela escuridão, esperando pela primeira luz para serem reveladas. E quando essa luz cresce, o beco se transforma no início de uma nova estrada. O risco silencioso de se isolar no momento de decisão. Provérbios 18:1 adverte: busca seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. O isolamento, quando nasce do orgulho ou do medo, pode ser mais perigoso do que qualquer obstáculo externo. Ele nos afasta de perspectivas que poderiam ampliar nossa visão e nos manter no centro de pensamentos circulares, repetindo sempre as mesmas conclusões. No momento de decisão, o coração humano é vulnerável. A pressão do tempo, a incerteza do futuro e as feridas do passado se combinam, e a solidão parece oferecer um refúgio seguro. Mas na prática, ela fecha as janelas por onde entraria a luz de novas ideias, novos conselhos, novas respostas. O silêncio que poderia curar acaba se tornando um eco que reforça os medos já existentes. Ao longo das Escrituras, vemos que até os grandes líderes de fé buscavam apoio e conselho. Moisés tinha Jetro. Davi tinha profetas como Natã. Paulo caminhava com Barnabé e Timóteo. Eles compreendiam que, por mais íntima que seja nossa comunhão com Deus, Ele muitas vezes escolhe falar através de outras pessoas. O isolamento alimenta uma falsa sensação de controle. Pensamos que, se ninguém souber do nosso dilema, estaremos protegidos de críticas ou julgamentos. Mas, ao nos fecharmos, também nos privamos de ouvir verdades que poderiam salvar nossa rota. O caminho que parecia sem saída pode estar visível para quem olha de fora, mas, se nos isolamos, nunca saberemos. Criar espaços de confiança, onde possamos expor nossos dilemas com segurança, é como abrir uma janela para que o ar circule. É nesse ambiente que surgem conselhos que não apenas apontam direções, mas fortalecem o coração para segui-las. Porque muitas vezes a maior armadilha do momento de decisão não é a falta de saída,
mas a escolha de caminhar sozinho quando a jornada pede companhia, transformando obstáculos em parte do próprio caminho. Eclesiastes 7,14 nos orienta: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Essa verdade nos lembra que a vida é feita de contrastes e que até a dificuldade tem um papel no nosso avanço. Os obstáculos não estão sempre ali para nos parar. Muitas vezes, eles são parte do próprio trajeto. Imagine um rio cheio de pedras. À primeira vista, elas parecem barreiras, pontos perigosos que atrapalham a travessia. Mas quando observamos melhor, percebemos que algumas dessas pedras podem servir de apoio para atravessar com mais segurança. O que antes parecia um impedimento se transforma em recurso. Assim também acontece com as adversidades. Vistas de perto, com discernimento, elas se tornam elementos que nos ajudam a prosseguir. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que não apenas enfrentaram dificuldades, mas as usaram como degraus. José foi vendido como escravo, e essa mesma experiência o colocou no Egito, onde seu destino se cumpriria. Davi fugiu de Saul, e nesses anos de fuga, formou-se o líder que reinaria sobre Israel. Paulo sofreu naufrágios e prisões, e nesses lugares anunciou o Evangelho a pessoas que, de outra forma, nunca o teriam ouvido. Quando aprendemos a olhar para a adversidade com essa perspectiva, não a vemos mais como um atraso, mas como uma oportunidade de fortalecer nossa fé, ampliar nossas habilidades e refinar nosso caráter. O obstáculo deixa de ser uma interrupção e passa a ser parte integrante da estrada. Essa mudança de olhar é poderosa. Ela impede que percamos tempo lamentando o que está diante de nós e nos ajuda a perguntar: como isso pode me levar mais longe? Muitas vezes, a resposta revelará que a própria pedra que tentava nos bloquear será o ponto firme sobre o qual daremos o próximo passo. Do beco ao horizonte aberto, o caminho que ninguém vê não é fruto apenas da nossa capacidade de pensar ou planejar. Ele é revelado quando unimos discernimento humano e direção divina. É a combinação entre fazer a nossa parte com prudência e esperar pelo mover de Deus com confiança. É nesse equilíbrio que o invisível começa a ganhar forma diante dos nossos olhos. Provérbios 20:24 nos lembra: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, entenderá o homem o seu caminho? A jornada não é sobre decifrar todos os detalhes antes de andar, mas sobre aprender a caminhar, sabendo que Ele guia cada passo. É aceitar que o mapa completo pertence a Deus e que a nós cabe seguir o trecho que já está iluminado. José é a prova viva dessa verdade. O cárcere que para muitos seria o fim, tornou-se o corredor que o levou ao trono. Cada aparente derrota era, na verdade, um desvio estratégico, conduzindo-o para o centro do propósito de Deus. E quando a rota foi finalmente revelada, ficou claro que nada tinha sido por acaso. Nem sempre a saída será imediata. Há caminhos que se constroem passo a passo, com prudência, integridade e paciência. O beco de hoje pode se tornar a estrada de amanhã. A muralha de agora pode se transformar no portão de entrada para algo maior. O conselho certo, na hora certa, muda destinos. Se esta mensagem falou com você, comente abaixo. Quero a sabedoria que atravessa gerações. Porque, quando compartilhamos aquilo que desejamos viver, fortalecemos nossa decisão de seguir pela rota que Deus está revelando. E é nessa escolha que o beco se abre e o horizonte aparece.